Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, eu, João Gilberto, e o nosso programa Retrato da História. E falando agora sobre a Pátria Amada Brasil, sobre personalidades que construíram realmente o nosso país, que são exemplos de personalidades na história do nosso país, tá? Hoje nós iremos falar sobre três grandes personalidades que são Felipe Camarão, Zumbi dos Palmares e o grande indígena Ajuricaba. Algumas personalidades, muitas vezes, as pessoas não conhecem na sua profundidade. Por quê? Porque nós fizemos uma seleção realmente dessas personalidades que foram e deixaram legados impressionantes ao nosso povo brasileiro. Então, algumas personalidades, muitas vezes, não são tão assim detalhadamente conhecidas, tá? Então, Felipe Camarão, ele nasceu em 1601 no Rio Grande do Norte e faleceu em 1648 lá em Pernambuco. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil marcou o encontro do povo europeu com os nativos da terra. No começo, os índios foram escravizados e lentamente reconhecidos com direito à terra, graças à atuação de um líder indígena chamado Felipe Camarão, tá? Lutou junto com negros e índios na fase colonial em defesa do Brasil. E ainda menino foi convertido cristão e batizado pelos jesuítas com o nome de Antônio Felipe Camarão, em homenagem ao rei, na época era o rei da Espanha e Portugal, que era o Felipe III. Assumiu os costumes dos brancos, aprendendo a ler e escrever em português, latim e holandês. Olha só que impressionante, que cultura bacana. Trajava-se tanto a moda dos portugueses quanto a moda dos indígenas, porque ele tinha origem indígena, sua origem, né? Então ele era um intermediário cultural dentro aí da história, tá? Por sua liderança entre as tribos, assumiu uma posição de comando na expulsão dos invasores do Nordeste durante o século XVII, tá? A chegada dos invasores, né, relacionava-se diretamente com o cultivo lá da cana-de-açúcar e tinha ligação com a crise de sucessão já lá em Portugal, tá? Então aqui entra já um produto dentro da nossa cultura aqui do Brasil, que é muito importante, que foi a cana-de-açúcar, que inclusive hoje é um dos grandes impulsionadores da nossa balança comercial, através da cultura da própria cana-de-açúcar e de outros derivados do açúcar, tá? A partir de acordo, né, com os holandeses, Portugal obtinha empréstimo de capital, oferecendo em troca o refino do açúcar e a distribuição no mercado europeu. Mas quando em 1580 o trono português passou à coroa, né, espanhola, a situação mudou. Por quê? Por serem rivais, os espanhóis e os holandeses perderam o comércio aqui do açúcar e foram proibidos de aportar em terras portuguesas e, diante do prejuízo, eles traçaram um plano para atacar as colônias do além-mar. Aqui já começa a entrar, nós já falamos, né, no programa anterior, sobre a invasão do quê? Dos franceses no Rio de Janeiro. Aqui já tem invasão do quê? Dos holandeses lá no Nordeste, tá? O primeiro ataque ao Brasil aconteceu em 1624 na Bahia. E os invasores conseguiram ocupar a capital, Salvador, mas ficaram cercados dentro da cidade. E depois eles foram expulsos, depois de um tempo. Em 1630 aconteceu a segunda investida e os holandeses chegaram ao litoral de Pernambuco com uma frota forte de 56 navios em condições de luta. Sem condições de luta, né, o administrador na época, o Matias Albuquerque, ele retirou todo o povo de lá, incendiou os armazéns do porto, evitando que o açúcar guardado ali caísse em mão dos inimigos holandeses. Então aqui já começa, né, a Primeira Guerra lá na região do Nordeste, mas que foi importante, porque nós vamos mostrar para vocês que essas invasões também, elas foram realmente um período de guerra, mas também trouxeram muitas culturas aqui para o nosso país, tá? Assim, a capitania mais próspera do Império agora estava de posse dos holandeses. Em 1637 chega à cidade o conde Maurício de Nassau, que trouxe um grande contingente militar e tentou outra vez conquistar a cidade de Salvador, não superando as forças luso-brasileiras, ou seja, na segunda tentativa fracassou também. Na Batalha Baiana, novamente, Felipe Camarão liderou as tropas contra os holandeses e venceu os holandeses de novo lá na Bahia. Nassau restabeleceu a produção de açúcar na cidade de Pernambuco
e tinha como objetivo criar uma colônia da coroa holandesa na região. Então, olha só, eles queriam criar uma colônia francesa no Rio de Janeiro, uma colônia holandesa lá em Pernambuco, tá? Ele expandiu, né, todo o Nordeste, o domínio que ia desde o Maranhão até lá fora do Rio São Francisco, gerando um grande lucro com açúcar e grande parte revertia para o próprio Marista de Nassau. Ele realizou diversas obras de urbanização no Recife, construção de vilas, palácio, ponte, a garantia ainda da liberdade política e culto religioso. E ele trouxe os primeiros judeus aqui para o Brasil. Aqui já entra uma outra dinastia que nós já falamos lá dos nossos irmãos hebreus e que instalaram lá, justamente em Pernambuco, em Recife, a primeira sinagoga da América. Olha que coisa interessante, gente. Aquela sinagoga ali no Recife, depois ela se espalhou para a América do Norte. Então, isso é muito importante dentro da nossa história, porque nós já temos lá os europeus, agora vem os nossos irmãos hebreus também se agregar aqui, junto com o povo brasileiro, que eram os indígenas naquela época, tá? Em 1645 ocorreu a insurreição pernambucana e Felipe Camarão foi chamado para expulsar os holandeses da Batalha de Tabocas e Guararapes, ao lado de Vidal Negreiros e Henrique Dias, expulsando os inimigos. Ele recebeu o título de Dom e Comenda da Ordem de Cristo e, ferido em combate, veio a morrer em 1648 na cidade de Pernambuco. Então, em homenagem justamente ao grande, né, Felipe Camarão, a sede lá da Prefeitura de Natal tem o seu nome justamente em homenagem a esse filho ilustre. E esse monumento ele foi inaugurado, a sede da Prefeitura, em 1922, tá? Então, Felipe Camarão realmente teve uma participação muito importante. Então, aqui nós estamos vendo na história que é mais um índio que está aí se despontando, né, que foi, no caso, doutrinado pelos jesuítas, mas é um brasileiro nato porque era oriundo aqui da nossa pátria, tá? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não. Nós estamos hoje aqui na TV Mundi falando sobre os grandes construtores do Brasil através das personalidades nossas aqui do nosso país que deixaram muito exemplo para aquilo que nós temos que nos, né, projetar para o futuro. É só um minutinho, nós já voltamos.